Salve, salve, universo narrado. Sabe um negócio que costuma rolar com frequência, interfere demais na sua educação e você nem se dá conta? É quando você deixa a escola ou a faculdade atrapalhar os seus estudos. Pois é, outro dia lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas e alguém me perguntou assim: cara, acabei de entrar na faculdade, qual é a maior dica que você tem pra me dar? Eu fui responder isso: cara, não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos. Muita gente ficou sem entender, me mandando lá mensagens no inbox perguntando o que você quis dizer, não entendi, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Cara, vamos lá, certamente você já passou por isso, ainda que você não tenha se dado conta, de deixar a escola, o formalismo, interferir nos seus estudos. Vou te dar o meu exemplo pessoal e talvez você se identifique em alguma medida. Estava lá no meu terceiro ano do ensino médio, no início do ano, o último ano da escola, e eu me sentia um completo burro em um tanto de coisa, cara, completamente despreparado para a vida adulta e sem saber várias coisas, até mesmo básicas, que a escola deveria ter assumido para si a função de me instruir naquilo. Tipo, por exemplo, matemática, cara. Eu e, sei lá, 70, 80, 90% das pessoas estávamos lá concluindo o ensino médio sem saber nem o básico de matemática. Eu tinha grandes dificuldades em matemática na época e não sabia coisas muito elementares. Ou seja, peraí, cara, eu investi um tempasso da minha vida na escola, indo lá, assistindo aulas, estudando, fazendo provas, e chegou um momento que eu estava me formando, estava fazendo 18 anos, saindo da escola, sem saber várias coisas básicas, coisas que inclusive a própria escola teria a responsabilidade de ter me instruído. Ou seja, eu gastei muito tempo ali no sistema de ensino, mas aprendi muito pouco. Existe uma diferença importante aqui então entre escolarização e educação, cara. Eu tava com um grau de escolarização elevado, digamos, estava concluindo o ensino médio, mas o meu nível de educação era muito pobre, muito baixo. Então você já sacou, e você sabe bem disso, que existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E o que eu tô te provocando a fazer é não deixar nunca a escolarização, o formalismo do sistema interferir na sua educação. E eu deixei isso rolar muito durante a minha vida escolar, pelo menos ao longo do ensino médio. E o que eu tô te falando aqui, cara, o cara tá aí mal criticando tudo e tal, não vou nem colocar nas minhas palavras. Teve um grande físico que veio aqui pro Brasil, mais ou menos na década de 50 e 60, o Richard Feynman. O cara era foda, o cara inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1965 pelos seus trabalhos em eletrodinâmica quântica. E ele fala, dando aula aqui nas universidades do Rio de Janeiro, ele fala assim: cara, eu não sei como pode funcionar um sistema desse, em que pessoas estudam para passar em provas, aprendem a passar em provas, ensinam outras a passar em provas e ninguém sabe de nada. Fecha aspas, palavras do próprio Feynman. Ou seja, o nosso sistema de ensino ele carrega algumas falhas e o objetivo aqui desse vídeo não é discutir tanto isso, mas carrega falhas de tal modo que pode acabar te possibilitando investir muitas horas do seu tempo nele sem de fato estar sendo produtivo, de fato aprendendo coisas, de fato se educando, ainda que você tenha um grau de escolarização elevado. E o mesmo pode acontecer na faculdade, como tinham me perguntado lá. Eu vou te falar um pouco da minha experiência pessoal. Mas enfim, você pode ter um grau de instrução, de escolarização alto. Faculdade, mestrado, doutorado, isso não necessariamente quer dizer um nível de educação elevado, porque você já sacou que existe uma distinção entre as duas coisas. No meu caso, quando eu entrei na universidade, eu já tinha me frustrado muito com o modelo educacional e eu sabia que existia um abismo enorme entre essas duas coisas. E eu entrei completamente determinado a aprender na faculdade. Eu falei, cara, eu quero obter conhecimento e eu vou fazer o que for me levar ao conhecimento no caminho que eu achar mais adequado ou no caminho que eu achar mais curto. Não necessariamente assistir mais aulas quer dizer estar mais próximo ou ser mais fácil aprender algo. Depende muito da aula que você assiste, concorda? Por exemplo, no caso, eu me formei na UFMG, numa universidade federal, onde a maior parte dos professores, infelizmente, nem tá afim de dar aula, cara. Os caras são pesquisadores e eu não tô nem julgando eles aqui, não. Os caras fizeram um concurso, às vezes o que eles queriam é ficar lá pesquisando, estudando, e eles são obrigados a dar aula e eles nem estavam afim. O que faz com que, às vezes, as aulas não sejam muito boas, cara. As aulas te tomam muito tempo sem, de fato, te levar, te direcionar ao conhecimento, que, de fato, é o objetivo. Então, eu, por exemplo, na faculdade, não tô dizendo que você tem que fazer isso, você tem que ter muita maturidade para julgar esse tipo de coisa, mas eu matei aula pra caramba, teve várias matérias que eu sequer assisti a aula, eu ia só fazer prova, simplesmente pelo fato de que eu achava que era muito mais rápido eu aprender, às vezes, lendo um livro ou pesquisando de um outro modo, do que ir na aula. A aula me tomava, às vezes, 2 horas de um dia e me levava muito pouco em direção ao processo de aprendizado.
Ah, então quer dizer que eu tenho que matar todas as aulas e ficar lendo livros? Não, presta atenção, cara, tenha maturidade pra interpretar o que eu vou te falar aqui. Tinha aulas, infelizmente eram poucas, cara, que eu fazia questão de assistir cada uma delas, porque eu percebia que o caminho com as aulas era infinitamente mais fácil do que lendo um livro. Mas por quê? Porque eu percebia que a aula ela era infinitamente mais completa que um livro. Porque nas aulas que os professores estavam simplesmente reproduzindo uma apostila ou um livro, pra mim era uma perda de tempo o simples fato de eu ter que me deslocar até lá, cara. Se for para ler o livro, eu leio sentado aqui na minha casa, não vou pra faculdade. Agora, tinha aulas, velho, que dava pra perceber que o professor ia apresentando as coisas de uma maneira infinitamente mais rica do que qualquer livro que eu pudesse ter contato. O que significa? Que ele fez o papel dele de professor, que hoje eu faço questão de gravar isso aqui em frente à minha biblioteca pessoal. Eu acho que é um dos papéis mais importantes do professor. Ler 3, 4, 5, 6 livros, de modo que ele vá costurando e tecendo o caminho do conhecimento, entendendo de forma completa e diversa o significado da coisa, para que ele possa apresentar para o aluno o caminho mais curto possível para aquele entendimento. Do contrário, cara, é mais fácil o aluno ficar quieto na casa dele lendo um livro. Agora, ler 6, 10 livros, certamente vai te dar muito mais trabalho. O que é mais fácil? Trocar ideia com o cara que leu os 10 livros e tem um entendimento profundo sobre o assunto. Certamente é muito mais rápido do que ler 10 livros. Você tá entendendo o que eu tô falando? Hoje, cara, eu faço questão de ter muitos livros, eu gosto, porque eu sou professor, cara. E um dos papéis do professor, pra mim, é esse, cara. Ler 3, 5, 7, 8, 10 livros distintos sobre o mesmo assunto pra entender cada nuance, cada detalhe daquilo, pra poder apresentar o caminho mais curto pro seu estudante. Do contrário, não vale a pena o seu tempo investido pra assistir uma aula minha. Não vale, cara. Se eu for te falar simplesmente o que tá escrito num livro, senta e lê esse livro que você vai ter uma vantagem muito maior do que perder tempo assistindo a aula comigo. Faz sentido ou não? Agora, a grande questão é essa, é você ter essa maturidade de julgar quando vale a pena assistir aula, quando não vale. No fundo, se o objetivo ali, cara, é obter conhecimento, é se formar, é aprender coisas, acho o caminho mais eficiente para fazer isso. Muitas vezes, eles têm que desenvolver essa maturidade para conseguir julgar isso de forma adequada, sem estar roubando e trapaceando no jogo. Mas, infelizmente, muitas vezes assistir aula não é o caminho mais curto para obter conhecimento. Muito pelo contrário, talvez te tome tempo pra caramba e te sobre muito tempo, de fato, para aprender, porque você perdeu um tempão assistindo aula e aulas que, infelizmente, não estão encurtando essa distância entre você e o objeto de estudo, sacou ou não? Então é isso, cara, eu me lembro, infelizmente, eram muito poucas, velho, as aulas da faculdade que eu ia lá e falava, cara, que foda, velho, que foda, talvez eu demorasse anos para ter o entendimento que esse cara tá me transmitindo, porque esse cara deve ter lido uma cacetada de coisa. Se eu fosse consultar todos os materiais que ele consultou, eu ia demorar muito mais tempo. É muito melhor ouvir aqui, assistir a aula dele, prestar atenção, anotar algumas coisas. Mas enfim, em muitas aulas isso não era verdade, né? Em muitas aulas eu percebi, cara, o que esse cara tá falando tá escrito aqui, vou ficar em casa e eu mesmo vou ler esse negócio aí, sacou? Ou seja, não deixe a faculdade interferir nos seus estudos. Infelizmente tem dessas, cara, você tem que desenvolver essa maturidade. Como eu disse, não era o objetivo central nosso aqui, e de fato não é, né? Ficar discutindo sobre as nuances dos problemas do método de ensino, mas ele tem esse problema, cara, e possibilita que você passe por ele e se forme um completo idiota. De fato, dá pra você estudar, decorar coisas, passar em provas, se formar e não saber nada sobre aquilo, sacou? Não sou eu que disse isso, quem disse foi um dos maiores físicos do século XX, tô me isentando nessa aqui, tô querendo te mostrar que esse é um problema muito mais grave, muito mais antigo do que data atualmente. Mas então é isso que eu quis dizer lá quando eu disse, cara, não deixa a escola, não deixa a faculdade interferir nos seus estudos. Toma cuidado com tudo que está sendo exigido de você fazer lá, né? Os formalismos do sistema de ensino nem sempre vão te exigir muito tempo, mas nem sempre vão te levar rumo ao seu objetivo, que é aprender, que é conhecer. Então, tenha essa maturidade de julgar quando vale a pena fazer cada coisa e faça escolhas inteligentes que otimizem seu tempo e que te levem a aprender. Ser um grande assistidor de aulas não garante que você vai, de fato, sair aprendendo alguma coisa. Também ser um grande leitor de livros, também não, cara. O importante é ter essa maturidade, sacar, cara, eu tô obtendo conhecimento, é mais eficiente assistir mal, ler um livro aqui e tal, enfim. Tenha sempre em mente, com clareza, esse objetivo, cara. De nunca deixar que o sistema engessado de ensino ou as formalidades do meio acadêmico interfiram nos seus estudos.